Olá, pessoal. Eu sou a Carol Brasileiro e na aula do TT de hoje vamos falar sobre o segredo para o atendimento assertivo em amamentação. Você sabe qual é o caminho a seguir? Você acha que realmente existe uma receita, um caminho? Ou você é daquelas que pensam que, não é assim. Cada caso é um caso e eu não vou me preocupar muito em ter um mapa mental para ser seguido para atender a amamentação. Bom, independentemente se você for dessa pessoa que pensa que não precisa de um mapa, que não precisa de um caminho, ou se você é uma pessoa que acha que existe um segredo, hoje eu vou te mostrar que existe um caminho, existe um segredo e existe um raciocínio que pode te ajudar demais nos seus atendimentos, certo? E a aula de hoje é um esquenta, né? Um aquecimento para nossa imersão Fono do TT que vai acontecer na semana que vem, na terça-feira. Então, se você não se inscreveu, eu já deixo aqui o meu convite para que você se inscreva na imersão. O link tá lá na bio do meu perfil para que a gente possa se aprofundar mais ainda. Isso aqui é só um pedacinho daquilo que a gente vai falar na imersão, tá certo? Então, vamos lá para o nosso tema da nossa aula, né? Tem muita coisa para falar com vocês, tá? Mas eu quero começar dizendo, gente, que para atender a amamentação, sim, existe um caminho, sim, existe um mapa mental, né? Como para todos os atendimentos que a gente faz dentro da fonoaudiologia, né? A gente aprende os macetes, a gente aprende mais ou menos como é que a gente vai pensar. Contudo, né? A gente precisa entender sobre o que a gente está falando, tá? Vou aprofundar mais sobre isso, mas quero deixar aqui já claro que a gente precisa saber, ter conhecimento, tá? E olha, sim, né? Isso é como se fosse aquelas receitas de vó, sabe? Que só a avó sabe fazer. Se outra pessoa fizer, nunca fica do jeitinho, né? Mas porque ela segue aquele passo a passo. Se você tiver o passo a passo da avó, você consegue. Então é a mesma coisa, né? Só fazendo desse jeitinho você vai conseguir entender por que dá certo, certo? E eu quero dizer, gente, que isso já começa, né? Um atendimento assertivo em amamentação já começa na abordagem, no início da abordagem com a dupla, no início da abordagem com as famílias, tá? A gente precisa saber como acolher essa dupla, como conversar, como receber, né? Ser receptiva é importante em tudo, né, na vida, mas quando a gente fala de atendimento em saúde, de atendimento de amamentação, a gente precisa ter receptividade, precisa ter empatia com os processos, com a fase daquela mulher. Então, eu não tenho como falar de um atendimento que será assertivo em amamentação sem falar do momento da abordagem. Essa vai ser a sua primeira impressão. Isso vai ser o que a mulher, né, o que a família vai ter de primeiro momento com você. E isso vai ajudar a estabelecer o seu vínculo com essa família. Então, anota isso, né? Vínculo é fundamental para você atuar com a amamentação. Ah, Carol, mas vai ter sempre uma família que eu vou ter menos vínculo que a outra, lógico, né? Isso faz parte das relações humanas. Mas o mínimo de vinculação a gente precisa estabelecer para conseguir, né, ter a confiança dessa família, para que essa família confie na nossa abordagem, confie, né, nas nossas orientações. Imagine se a gente não desse, se essa família não confiasse no que a gente estava fazendo, né? Nas nossas orientações, se tudo desconfiasse, seria muito difícil de estabelecer um atendimento assertivo. Então, vínculo é fundamental. E vínculo faz parte dessa abordagem inicial. Ele começa, né, na verdade, nessa abordagem inicial. Tá? Então, a gente precisa saber acolher a dupla, gente, porque existem muitos profissionais que não sabem realmente, né, como abordar, a forma de falar, a forma de se portar, né, a forma de se dirigir às famílias, se sentem donos da verdade, quando na verdade é a dupla, né, que é quem vai conduzir o processo. É a dupla, a gente costuma dizer dentro da amamentação que a dupla, a mãe e o bebê são os protagonistas do processo, porque é isso mesmo, entendeu? A gente não tem que se achar o dono da verdade, o dono da razão, por mais que a gente tenha estudado a amamentação, mas quando a gente atende uma família, né, presta um serviço para essa família, a gente tem que entender o nosso papel ali, né? Eu falei na live passada qual é o nosso papel. Quem estava lá sabe exatamente do que eu falei. Nós somos ponte, né? Nós somos ponte que levamos, né, a dupla até uma amamentação efetiva de maneira mais tranquila, de maneira mais leve, né? Superando muitos obstáculos que poderiam surgir se não tivesse a nossa intervenção. Então, gente, ainda existem esses profissionais que abordam a mãe de qualquer jeito, falam qualquer coisa, falam não é assim que faz, né? Tem que colocar o bebê desse jeito. A gente não pode chegar falando isso para as famílias.
Inclusive teve um caso recente, né, na mídia aí, de uma famosa, que não vou citar nomes aqui, mas é fácil de encontrar também, de que ela falou que a fono, né, chegou pra ela tava amamentando seu bebê, a fono chegou pra fazer a triagem neonatal. O que foi que aconteceu? Simplesmente a fono disse: mãe, pelo amor de Deus, não é assim que amamenta o seu bebê. E era uma primípara, né? Ou seja, era a mãe de primeira viagem. Seu primeiro filho não tinha nenhuma rede de apoio que apoiasse a amamentação. Ela não teve orientação adequada sobre isso no seu pré-natal, nem durante. E é uma pessoa que não é uma pessoa que não tem acesso à informação, nem a profissionais especializados. Não é isso. É para vocês entenderem também o quanto que a amamentação. O desconhecimento da amamentação está para todos, né? Não é só para as pessoas de baixa renda ou de baixa escolaridade, não, tá para todo mundo, viu? E aí essa famosa falou que a fono chegou e tirou lá a criança do colo e falou: não é assim não, deixa eu ajeitar aqui, mas foi tão bruto que ela desestimulou. Saiu, deixou a fono fazendo a triagem neonatal com seu bebê, se enfiou no banheiro e só saiu de lá quando a fono saiu do quarto, né? Então, imagina a relação dessa mãe com essa fono. Já não criou vínculo, já criou aversão, jamais essa fono poderia acompanhar essa mãe, essa família, essa amamentação, né? Até, não sei, né, lá na frente se essa fono demonstrasse um arrependimento, mas seria muito mais difícil isso se estabelecer, né, gente? Então, não é pra gente fazer isso. Tá? É importante lembrar, gente, que existe uma coisa chamada violência obstétrica, que ela acontece, né, não só no momento do parto. Isso começa no pré-natal e isso pode perdurar lá na puericultura, né, que é no acompanhamento dessa mãe, desse bebê. Então, a gente precisa entender que essas coisas, né, de violência à mulher, violência obstétrica, tá muito enraizada e fazem parte da cultura do desmame, tá muito na sociedade. E a gente precisa rever a nossa forma de falar, a nossa forma de nos colocar, né? A mulher já sofreu durante muito tempo uma imposição sobre aquilo que ela deveria fazer, sobre a forma que ela deveria amamentar o seu bebê, né? Se a gente for estudar a parte lá histórica da amamentação, como ela se constituiu ao longo das eras, a gente vai ver que a mulher, ela nunca teve autonomia nem sobre o seu corpo, muito menos sobre o processo de amamentar, né? Era imposição da igreja, era imposição da família. Essa mulher, se ela amamentasse, ela perdia o marido, porque ela deixava de ser fértil, né? E aí aconteciam várias coisas. Então, é super interessante a gente entender que hoje a gente precisa cada vez mais empoderar essas mulheres frente à sua maternidade, né? Então, a gente precisa acolher a demanda das famílias, tá? Outra coisa super importante, ainda falando sobre acolhimento das famílias, né, desse início de abordagem, é sobre a desmistificação de conceitos de amamentação. A gente precisa falar o que é verdade e o que não é. O que é que, se hoje, né, a gente tem como verdade, como comprovado cientificamente, e as coisas que não são comprovadas, que é boato, né, que muitas vezes confunde a cabeça da mulher. Então, aqui, só para trazer exemplos de mitos para vocês, na amamentação, a gente tem diversos, né? Mulher com peitos pequenos não vai poder amamentar. Será que isso é verdade, gente? Será que realmente tamanho é documento? Não é, né? Não existe comprovação científica que fale sobre isso, né? O caso de hipoplasia mamária não quer dizer que essa mulher necessariamente vai ter um peito pequeno, vai conseguir amamentar. Não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver. E a gente precisa esclarecer isso para as famílias. Outra questão, né? O leite com o passar do tempo ele fica fraco, ou o leite com o passar do tempo dos anos do bebê vai virando água. Isso não existe, né? O bebê ele precisa do leite materno, é o principal alimento até 1 ano de idade. Depois disso ele vai continuar necessitando, é uma fonte láctea maravilhosa, a melhor fonte láctea que esse bebê pode receber é o leite materno. E a gente precisa esclarecer isso para as famílias, porque essas ideias existem na sociedade. Então, se a gente não fala na nossa consulta, na nossa abordagem, outras pessoas vão chegar e falar o contrário, né? Vão falar assim, olha, você sabe que o leite, ele azeda se você passar tanto tempo sem dar o peito pro seu bebê. Tem esses conceitos, assim, que não é baseado, né, em vários nadas, mas as famílias, a mãe, ela toma muito, e principalmente se é outra mãe que tá falando pra ela, né? Se é outra mãe que já passou pelo puerpério, já passou pelo processo de amamentação, então, assim,
esses conceitos, né, vão se passando de geração para geração, tá? De mães para filhas, de avós para mães que passam para suas filhas, que vão passar para suas filhas, e assim sucessivamente. E isso é comprovado cientificamente. Existem estudos que estudam essa relação e esse impacto na amamentação, né? Então, se isso vem num contexto parental, isso é muito mais forte e a gente precisa, então, ser esse profissional que está ali pronto para esclarecer todos esses mitos, e às vezes aparecem uns novos, né, gente, na hora do momento da abordagem com a família ali, umas coisas que a gente nunca ouviu, mas a gente tá respaldado cientificamente, a gente sabe dizer o que é verdade e o que não é, tá? E que a mulher chega muitas vezes assim, cheia de concepções, cheia de palpite das pessoas, né? E aí ela vai precisar de um direcionamento. Isso aí é atendimento e amamentação, é consultoria, é acompanhamento, tá? Muitas vezes a mulher vai procurar um profissional para isso, para esclarecer, para entender, olha, minha mãe não amamentou, será que eu vou conseguir amamentar? E aí, às vezes, chega com todas essas coisas na mente, assim, olha, minha irmã não conseguiu amamentar, minha outra irmã não conseguiu amamentar. Será que o problema é genético? Né? E aí chega, muitas vezes a família nunca teve uma orientação sobre isso. E a gente precisa esclarecer, avaliar, lógico, né? Mas esse primeiro contato é fundamental. E aí, falando em primeiro contato, a gente fala, né, sobre a parte realmente prática. E aí, a primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe uma mulher, né, para um atendimento, ou a gente vai até o domicílio de alguém para fazer um atendimento em amamentação, a gente precisa fazer uma anamnese, né? E, gente, às vezes a gente subestima a anamnese quando a gente está estudando na faculdade, por exemplo. A gente fala, nossa, entrevista, mas eu já sei, a mulher já chegou com a queixa, né? Por exemplo, eu já sei que ela veio porque ela tá rouca. Pra que eu vou fazer anamnese? E quando você começa a estudar e você começa a atender, você começa a entender a importância da anamnese, né, para você direcionar o seu olhar, para você saber exatamente o que você vai fazer. Não é porque uma pessoa chegou com essa queixa que ela vai ter este problema, né? Então, muitas vezes a mulher fala assim, olha, meu leite secou e aí eu queria manter a amamentação, mas como é que eu vou fazer se meu leite secou? Né? E aí ela chega com a queixa de baixa produção, né? Aí, às vezes, quem anotou lá fala assim, olha, é baixa produção láctea, tá? Baixa produção láctea. Mas, o que levou a isso? Eu só vou saber na minha anamnese, né? Será que essa mulher tem um problema que é fisiológico, né? Da produção dela mesma? Ou será que existe aí o uso de um bico artificial nesse entorno, né? Existe um uso de uma fórmula, tá tirando mais esse bebê do peito, a produção tá diminuindo. Aí eu preciso fazer uma anamnese bem estruturada para eu entender o que é que tá causando tudo isso. E, gente, existem, assim, diversas coisas na amamentação, né? A amamentação é um universo, eu falo isso sempre vou continuar falando. É realmente um universo de coisas e possibilidades, demandas que acontecem ali principalmente durante os primeiros 3 meses ali de amamentação, onde ela ainda está se estabelecendo. Então, a gente precisa entender o que é cada uma coisa dessas e, às vezes, só a anamnese é que a gente vai direcionar para fazer um diagnóstico diferencial, tá? Então, assim, por exemplo, eu falei sobre Demer hoje lá no Story, né? Quem não viu os stories depois vai poder ir lá para dar uma olhadinha sobre o que é o Demer, tá? Mas, assim, o Demer é uma situação em amamentação. E a gente desculpa. E a gente tem os casos de perturbação na amamentação, que é um outro caso, né, que envolve fatores emocionais, mas que na clínica as queixas da mulher é bastante parecida. E se a gente não entender o que é uma coisa e o que é outra, a gente pode confundir na prática. Então, para isso, a gente precisa estar muito embasado, né, estudar e fazer uma anamnese bem feita. Então, a anamnese bem feita, como é que ela é feita, né? Ela entende a história da mulher. A história da mulher, gente. Não é a história da mãe. É a história da mulher, né? Claro que a gente não vai perguntar a vida da mulher. Tudo aquilo que pode diretamente ou indiretamente influenciar a amamentação, né? Então, histórico de mamas, histórico de comorbidades, de adoecimento. A gente vai investigar o uso de medicamento. Todas essas questões na mulher, né? E de desenvolvimento de mama, óbvio. Para que a gente entenda, então, como essa mulher chegou até essa gestação, e aí a gente vai entender a história da gestação. A gente precisa entender como é que essa mulher, se foi uma gestação, assim, planejada, para a gente entender se essa mulher, ela planejou engravidar e desde quando ela estava ali esperando engravidar, ela realmente
engravidou, ou se ela descobriu com 5 meses de idade. E nesse meio tempo ela fez uso de álcool, ela fez uso de outras substâncias, né? Não é que o planejamento seja algo que seja um determinante, não é isso. É pra gente entender o histórico, tá? Então, assim, a gente precisa entender a história da gestação, né? Como é que essa mulher passou até a concepção. E aí a gente vai entender a história do parto. Né? Como é que esse parto aconteceu, o que aconteceu lá no parto, qual é o tipo de parto, houve alguma intervenção no momento do parto, né? Algumas cirurgias, existem alguns procedimentos que vão afetar diretamente a amamentação. Lá no parto, como é que esse bebê nasceu? E aí a gente vai pegar a partir do parto, né, a história do bebê realmente. Claro que a gente pode trazer um pouco para a gestação, se já houve um diagnóstico ou não, né, desse bebê, mas a partir daí a gente vai entender a história do bebê e a gente fecha a nossa anamnese, né? Então é importante que a gente entenda cada coisa no seu devido lugar, mas que a gente investigue, certo? A gente precisa dessa anamnese bem feita. Além disso, gente, depois que a gente faz a anamnese, aí sim, a gente vai direcionar o nosso raciocínio e aí isso torna o processo mais assertivo. E aí, quando a gente vai fazer a avaliação, a gente precisa ter uma avaliação estruturada. Eu não posso começar assim, avaliando o que eu quero, aí eu esqueço de avaliar um ponto que era importante. É importante, né? É fundamental que a gente saiba direcionar o nosso raciocínio. Para que, principalmente no início, se você não tem muita experiência, você possa saber exatamente, não fugir nada, né, ali do seu olhar, tá? Por isso, gente, que uma consultoria em amamentação, ela não dura meia hora, né? Ela não dura meia hora. Para você que não sabe, que não trabalha com esse perfil, ou que deseja trabalhar com esse perfil, né, eu vou falar mais sobre isso, mas assim, não dura meia hora, não dura 20 minutos, tá? Não, eu diria que não dura nem uma hora. Vamos falar mais pra frente, tá? Mas assim, uma avaliação estruturada é uma avaliação também que tem um passo a passo, que contempla a avaliação das mamas, certo? Que contempla todas as questões do bebê relacionadas ao sistema estomatognático dessa criança, porque nós somos fonoaudiólogos, né? Então a gente precisa entender de sistema estomatognático. Se a gente está avaliando no bebê, então, principalmente, a gente precisa saber olhar a frenolingual, olhar não, né? Vamos substituir a palavra, avaliar a frenolingual. A gente precisa saber avaliar a morfologia dos órgãos fonoarticulatórios, né? Funcionamento desses órgãos, como é que está a funcionalidade das funções nesse momento, como é que estão os reflexos desse bebê, que nos vão dar um parâmetro sobre as questões neurológicas desse bebê, né? Tudo isso está muito associado. É importante lembrar, gente, que um bebê, ele tem muitas áreas sensoriais e ele funciona... Ele é um todo, né? Ele não funciona de maneira dissociada. Então, não existe cabecinha funcionando diferente do pé, diferente da mão. É como se ele funcionasse em bloco, a gente diz assim, né? Ele precisa estar todo organizado. Se eu tenho uma disfunção, digamos assim, né? Em cavidade oral, eu posso ter um comprometimento global. Então, eu preciso entender esse bebê todo para fazer uma avaliação adequada e direcionada, certo? A gente precisa, mas principalmente em relação ao sistema estomatognático, a gente precisa ter um olhar direcionado. Então, eu preciso avaliar assimetrias, né? Funcionalidade, como eu já falei, comportamento, como é a posição desses órgãos, né? Em repouso, na função, se os reflexos orais estão todos presentes, como é que eles se apresentam, né? Se existe refluxo. Refluxo é importante, regurgitação frequente é importante para a gente direcionar o nosso manejo, tá? E aí isso vai vir muito lá na anamnese, mas aí a gente já vai direcionar a nossa avaliação. Se a gente sabe que é um bebê que tem refluxo ou é um bebê que regurgita muito, né? Pra que eu vou estimular tanto gag nesse bebê? Então, isso já vai direcionando a maneira que a gente vai abordando essa criança, tá? E aí, gente, não dá, né, para fazer anamnese, para fazer avaliação e direcionar o nosso olhar se a gente não tiver conhecimento sobre o assunto, né? Mais uma vez, eu vou bater nessa tecla do conhecimento. Não adianta nada eu fazer a melhor evolução do mundo se eu não sei o que fazer depois da avaliação, né? Não adianta fazer a melhor avaliação, avaliar tudo. Ok, e agora? Né? Então, assim, ó, na imersão falando do TT, a gente vai aprofundar em algumas técnicas, né, que são, assim, fundamentais para essa abordagem com o bebê, com a dupla, né, e que são recomendadas, e eu vou falar, né, que essa técnica é recomendada para cada caso. Então, se você quer aprender mais sobre isso, participa da imersão, aproveita, gente.
E você precisa conhecer, gente, as patologias que são mais comuns naquela população, né? Na população pediátrica. Isso acontece para tudo na fono, principalmente se você trabalha com disfagia, né? Deglutição. A gente precisa entender as patologias que levam, né, ao distúrbio de deglutição. Na neonatologia não é diferente, embora, né, crianças apresentem diversas coisas, tá? A gente precisa entender quais são as patologias ou as comorbidades que levam a uma dificuldade em amamentação, né? A gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. Não só isso, a gente precisa saber quais são as intervenções que a gente pode realizar em cada caso, né? As dificuldades frequentes, né, em amamentação. Então eu posso citar algumas para vocês, né? Bebês com icterícia, né? Bebês com hipoglicemia, tá? Bebês com disfunções orais, certo? Freno lingual curto. Isso são dificuldades frequentes, né? E a gente precisa entender esses manejos para poder atuar assertivamente, tá? A gente precisa saber como manejar, como utilizar cada utensílio, amigo do TT, né? Mesmo as mamadeiras, a gente precisa entender de funcionamento, sabia disso? A gente precisa saber como orientar a introdução alimentar. A gente precisa conhecer disso porque, gente, a amamentação ela não para de existir na introdução alimentar, né? Preciso falar isso pra vocês porque isso muitas vezes tem até na cabeça, assim, de pessoas que trabalham muitos anos com a população neo, às vezes abstrai isso da mente, né? Não entende o processo da criança alimentar como um todo, não entende que a amamentação é processo alimentar, introdução alimentar, né? Introdução dos outros alimentos. Também faz parte do processo alimentar do bebê. E não entende isso como um processo. Acha que o bebê vai ligar um botãozinho e com 6 meses ele vai começar a aceitar tudo. E nem sempre é assim. E isso não significa que existe alguma coisa errada, né? A amamentação faz parte de todo esse processo e pode aí perdurar a primeira infância da criança, né? Um bom tempo da infância da criança. Se assim for confortável para essa dupla, se essa dupla decidir seguir com a amamentação. Então a gente tem que saber como orientar, né? Por isso que eu falo, quando eu atuo com a amamentação, eu não atuo só com neonatologia, eu não atuo só com os bebezinhos de 0 a 3 meses, tá? Eu atuo com qualquer criança que tem dificuldade, né, alimentar também nesse processo, né? Afinal de contas, somos fonoaudiólogos, né? A gente atua nessa área também de seletividade alimentar, mas por atuar com a amamentação, eu tenho que saber minimamente orientar sobre as questões de introdução alimentar, o que é que se espera, o que é que não se espera, né? Eu não posso jamais dizer para essa família, tire o TT, porque só assim ele vai aceitar a comida, né? Se esse bebê tem menos de 1 ano, pelo amor de Deus, e mesmo que ele tenha mais de 1 ano, não é tirando o seio materno que a gente vai conseguir introduzir alimento para esse bebê, não é, né? Se isso for uma verdade chocante para você, eu quero te dizer que isso não ajuda. Pelo contrário, né? Se a gente tira aquilo que é seguro para essa criança, que é previsível para essa criança, a gente dificulta ainda mais o processo de introdução alimentar, né? Porque introduzir alimento não é só falar de deglutição, de função oral, é construção social, né? Relação dessa criança com a comida, certo? É realmente interesse, tem várias coisas envolvidas, tá? Mas voltando pro assunto amamentação, certo? A gente precisa saber, né, quais são os utensílios, né? Falei sobre utensílios, quais são aqueles que vão ajudar na amamentação e quanto tempo esses utensílios podem ser utilizados sem prejudicar as funções dessa criança, tá? Importante falar sobre isso, certo? Crianças precisam sugar, gente. Crianças precisam sugar, tá? São coisas distintas e diversas, assim, que vão se adequar a cada caso, né? Não adianta eu pensar na caixinha sempre que eu for atender uma dupla. Cada pessoa, cada bebê e cada família vai se estruturar de uma forma e eu preciso saber qual manejo vai se adequar para aquela situação, né? E aí, eu tava falando dessa coisa do Demer, né? Quantos de vocês estão aqui já ouviram falar sobre Demer, né? Eu falei lá nos stories. O que é o Demer, né? Uma disforia do reflexo de ejeção de leite, e isso acontece com algumas mulheres, isso é mais comum do que a gente imagina. E existe diversos manejos, né? Depois eu vou falar mais sobre esse manejo, mas eu garanto, gente, pra vocês que tem pelo menos, assim, uns 5 assuntos que muitas pessoas não conhecem e nunca ouviram falar sobre a amamentação. Por que isso? Porque a gente acha que pega a correta postura, né? E vida que segue. No máximo, uma almofada de amamentação. E estudar amamentação e trabalhar com a amamentação não é só isso. Não é só trabalhar com
Com essas coisas que a gente vê rotineiramente, né? E com as coisas que as pessoas reproduzem, a gente precisa entender o contexto de amamentação, precisa realmente existir um cuidado materno-infantil, né? Quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de um binômio. Então, a gente fala de mãe e de bebê. A gente precisa ter um olhar muito cuidadoso e cauteloso para a dupla. Então, se você quer trabalhar com amamentação, porque você gosta de bebê, acha lindinho, mas não gosta de trabalhar com adulto, você precisa repensar isso. Por quê? Porque você vai atender uma família, você vai entender a mulher e o bebê, tá? E muitas vezes a família, né? Os pais, os cuidadores que estão envolvidos, mas principalmente a dupla é fundamental, porque eles são um binômio. Por que binômio, Carol? Um depende do outro, né? Para a saúde deles, para o desenvolvimento, ganho de peso, saúde da mulher, saúde das mamas dessa mulher, né? Então, eles se dependem mesmo, e a questão do ser confortável, ser prazeroso é fundamental para que haja continuidade da amamentação, né? Então, assim, existe pelo menos aí, aqui, que me vem na cabeça uns 5 assuntos que eu tenho certeza, se eu jogar, sabe, se eu começar a falar, eu sei que muita gente não ouviu falar. Então, eu posso até começar a fazer isso, né? Daqui pra imersão, eu vou começar a postar uns assuntos assim, que vocês acham, né? Se já ouviu falar sobre isso, igual eu fiz hoje, sobre Demer, só pra mostrar pra vocês o quanto que ainda existe desconhecimento sobre a amamentação, tá bom? Então, eu tô fazendo um desafio eu comigo mesma pra mostrar pra vocês como que isso é corriqueiro, tá? E aí a gente precisa, né? Falei de avaliação, de anamnese. Como é que eu vou direcionar o raciocínio, né? Vou acertar nesse atendimento. Como é que eu vou acertar na intervenção? Tendo e treinando o raciocínio clínico, né? Não existe intervenção sem a gente pensar em raciocínio clínico. Gente, raciocínio clínico é treinamento. Não adianta, né? A gente estudar, ler e não olhar casos, fazer casos, né? Entender os casos e estudar diversos casos, porque os casos são os casos. Os casos, eles dão pra gente muito subsídio na prática, né? Técnico mesmo, para que a gente possa adaptar. É lógico que vai ter caso que vai ser único, que a gente nunca vai ter visto antes, que vai ser aqueles casos peculiares, mas isso é a minoria, né? É igual matemática. Quanto mais problema matemático, né, cálculo lá eu fizer, mais eu vou ficar boa naquilo. Igual uma música que a gente vai, treina, né? Quem toca um instrumento, e aí aprende toda a teoria do instrumento, tá? Mas se você não colocar a mão na massa, se você for aprender um piano e não colocar as mãos na tecla, não vai sair música, né? E quanto mais você fizer, mais você vai aprender como fazer e desenvolver, de repente, a capacidade de criar músicas. É assim também na amamentação, né? Quanto mais a gente atende, não é nenhuma questão de atender, gente. É uma questão realmente de conhecer casos clínicos. Você pode simplesmente fazer ali uma observação ou pegar diversos casos, né? Ouvir uma aula em que traz muito caso clínico, e isso ajuda demais a treinar o raciocínio. Então, precisa de treinamento de raciocínio clínico, tá? Quanto mais você vê, quanto mais você for exposto a determinado tipo de coisa, mais você vai aprender daquilo, né? E, para fechar essa parte, né, de assertividade na intervenção, a gente precisa saber a hora de encaminhar esses pacientes, tá? Por quê? Né? A gente é fono, mas a gente não é o rei do universo. A gente precisa entender que o atendimento multiprofissional, interdisciplinar, ele é fundamental, muitas vezes para casos assim que sozinha a gente não vai conseguir resolver. Então, a gente precisa saber a hora certa de encaminhar para o nutricionista, para o osteopata, né? Vocês sabiam que existem fisioterapeutas que trabalham com osteopatia e que isso é fundamental em muitos atendimentos de amamentação, né? Bebês aí que têm freno lingual curto e que fazem compensações corporais. A gente trabalha a função oral e o osteopata trabalha toda a questão corporal. É fundamental a gente entender esse trabalho do outro, né? O pediatra, o gastropediatra, a gente discutir, a gente saber encaminhar, saber a hora certa, saber diferenciar regurgitação de refluxo, né? Ah, Carol, agora eu vou virar gastro. Não é isso, tá? Você precisa entender que existe um padrão né, ali dentro de uma curva de normalidade, com muitas aspas, né, dentro de um padrão típico, existe ali um percentual esperado de regurgitações para um bebê, que vai ter bebês que vão regurgitar mais do que os outros, e isso não quer dizer um refluxo, tá? Então, a gente precisa saber dosar isso e a hora certa de encaminhar.
tá? Saber trabalhar em conjunto é fundamental para que a gente tenha sucesso nas nossas intervenções. Então, hoje, gente, o que foi que a gente falou aqui, né? Para retomar. Falamos que começa no início da abordagem, nessa questão do atendimento assertivo. A gente vai acertar muito se a gente souber como acolher essa família, certo? Então não pode esquecer disso. Se a gente souber criar o vínculo, né, nesse primeiro contato, muito provavelmente a gente vai ter sucesso nessa abordagem, tá? Segunda coisa é fazer uma anamnese bem feita, contemplando todos os aspectos que dizem respeito ali à amamentação. Então, sabendo, né, o que tem a ver, o que não tem a ver, para que eu possa selecionar aquelas coisas fundamentais e fazer uma anamnese direcionada, tá? Uma anamnese direcionada vai me guiar para uma avaliação assertiva, né? E essa avaliação precisa ser estruturada. Então, foi a terceira coisa que a gente falou hoje. Essa avaliação, ela precisa, né, contemplar as questões da mãe, contemplar as questões do bebê, contemplar as questões envolvidas na mamada, para que a gente possa direcionar o nosso olhar. Senão fica perdido, né? Se a gente não avalia tudo, a gente vai... É igual aquele meme da Nazaré, né? Que tenta ficar fazendo cálculo matemático na cabeça, não consegue juntar os pares. Mas se você faz uma avaliação estruturada, todas as informações que você precisa para direcionar a sua intervenção, você vai ter. Porque você fez a avaliação completa. Entende? E a gente precisa ter conhecimento no assunto, né? Isso é algo que é inerente, digamos assim, ao trabalho com a amamentação. Você não pode trabalhar com a amamentação se você não conhece sobre isso. Precisa de estudo, né? Precisa se debruçar, porque aqui eu elenquei várias coisas para vocês que são, assim, fundamentais, né? E tem coisas para vocês terem uma ideia que eu nunca falei aqui. E tem conteúdo nesse Instagram, viu? Mas eu nunca falei aqui no meu perfil sobre determinados assuntos em amamentação, para vocês terem uma noção do quanto que é um universo mesmo. E do quanto que a amamentação, ela precisa de estudo contínuo, né? Mas é muito gostoso de estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, mais a gente quer ajudar as famílias. E isso é uma cascata, né? Quanto mais histórias de sucesso a gente tem, mais a gente vai vendo essa transformação. Isso é muito legal, tá? E a gente precisa treinar o raciocínio clínico, né? E eu aqui falei com vocês como é que a gente pode treinar o raciocínio. Não é necessariamente atendendo vários casos, mas a gente pode aprender, né, com a prática do outro, por exemplo, né? Observando, né, estudando casos diversos, tá? E saber a hora de encaminhar, saber a hora de chamar o coleguinha e falar assim, olha, preciso da sua ajuda, sozinha aqui eu não consigo, minha atuação vai até aqui, né? Qual será a atuação limite terapêutico aí do fonoaudiólogo em amamentação? Um bom tema, né, para uma aula do TT. Mas a gente precisa entender isso, tá? E aí eu queria ver se teve algum comentário hoje. Olha, vocês ficaram quietinhos hoje. Agradecer a cada um de vocês, tá? Pela presença. Convidar mais uma vez, gente, porque essa foi a nossa última aula antes da imersão Fono TT. Então, a gente só vai ter aula agora terça-feira. E aí eu convido você e convido você também a enviar para as fonos que você conhece, tá? O link lá de inscrição para imersão, mulher, porque só vai participar quem tiver inscrito, né? Só vai receber link de acessar a aula quem tiver inscrito, tá? E se vocês tiverem algum problema lá na inscrição, não recebeu meu e-mail de confirmação, não achou as coisas lá, podem falar comigo, que a gente se organiza, se orienta, certo? Oi, Karina, tudo bem? Excelente! Muito obrigada, viu? Uma ótima noite pra vocês, ótimo final de semana, sextou. Então, vamos lá, viu? E eu encontro vocês na imersão. Um beijo grande. Oi, Karina. Oi. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau, viu?